Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal confirma entendimento do TSE sobre inelegibilidade de prefeito que teve contas rejeitadas. Regra que afasta a inelegibilidade só vale para decisões de tribunais de contas. STF nega habeas corpus à influencer Deolane Bezerra e a mãe dela, presas por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Em sessão virtual, ministros do Supremo voltam a analisar a chamada revisão da vida toda das aposentadorias pagas pelo INSS. O Superior Tribunal de Justiça decide que operadoras de TV por assinatura não podem impor ao consumidor responsabilidade total pelos equipamentos. Justiça prorroga prazo para pagamento das dívidas da 123 milhas. E ainda, Conselho Nacional de Justiça torna obrigatório o uso de sistemas eletrônicos para bloqueio de bens patrimoniais. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 20 de setembro, começa agora. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal seguiu o entendimento do TSE e negou o registro de candidatura a deputado estadual de um ex-prefeito de Rio Claro, São Paulo. É que as contas dele foram rejeitadas pela Câmara de Vereadores. Mas o STF teve uma regra de exceção. Se as contas foram rejeitadas por um Tribunal de Contas e não pelo Legislativo, o prefeito pode ser candidato a um novo cargo público. A repórter Viviane Novaes explica pra gente. O Tribunal Superior Eleitoral negou o registro da candidatura a deputado estadual de um ex-prefeito de Rio Claro, no interior de São Paulo. João Teixeira Júnior se tornou inelegível porque a Câmara de Vereadores rejeitou as contas dele. O ex-prefeito recorreu ao Supremo Tribunal Federal, mas a Corte manteve o entendimento do TSE. Por unanimidade, os ministros entenderam que o chefe do Executivo é inelegível quando as contas são rejeitadas pelo Poder Legislativo. Mas a situação é diferente quando a rejeição é de um Tribunal de Contas. O relator, ministro Gilmar Mendes, disse que o tribunal aprecia as contas do Executivo, mas a competência para julgar é do Legislativo, que pode até mesmo divergir do parecer do tribunal. Para Gilmar Mendes, a rejeição das contas tem o condão de gerar como consequência a caracterização da inelegibilidade do prefeito. Não se poderia admitir dentro desse sistema que o parecer do Tribunal de Contas sozinho pudesse gerar tais consequências ao chefe do poder local. A Corte decidiu então que apenas os prefeitos que tiveram as contas rejeitadas por tribunais de contas, mas que não foram condenados a devolver dinheiro aos cofres públicos, podem ser candidatos em eleições. É o que prevê a Lei Complementar 64 de 1990. A tese é de repercussão geral, ou seja, a decisão do Supremo vai servir de base para o julgamento de casos semelhantes no judiciário brasileiro. E o Supremo negou habeas corpus a um ex-soldado do Exército acusado de furtar um cartão de débito dentro de um quartel no Rio Grande do Sul. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O ex-soldado recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra uma decisão da Justiça Militar que não homologou o acordo de não persecução penal firmado entre o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União, que representa o réu. Ele também pediu para ser declarada a incompetência da Justiça Militar da União, com o encaminhamento dos autos à Justiça Comum do Estado do Rio Grande do Sul para o acordo então ser homologado. Mas o relator do caso aqui no Supremo, ministro Flávio Dino, entendeu que o acórdão da Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. E acrescentou que não detectou a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. O crime foi dentro do alojamento do Exército em Porto Alegre. Na época, o ex-soldado contou que pegou uma carteira dentro da mochila de um colega que tomava banho e furtou um cartão de débito. Ele disse que encontrou a senha anotada na carteira e fez 4 saques em dias diferentes, totalizando R$ 970. O Ministério Público Militar o denunciou por furto atenuado, conforme previsto no Código Penal Militar, porque o ex-soldado devolveu o dinheiro à vítima antes de ser instaurada a ação penal.
A Justiça Militar de Porto Alegre decidiu condenar o ex-soldado a pena de 4 meses de reclusão. Após a condenação, o réu entrou com recurso no STM, alegando, entre outras coisas, que a Justiça Militar seria incompetente para julgar o caso. O Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus à influencer Deolane Bezerra e à mãe dela, Solange Bezerra. As duas estão presas por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que não cabe ao Supremo julgar o caso e encaminhou o processo para o Tribunal de Justiça de Pernambuco para que adote as providências necessárias. Foi lançado aqui no Supremo Tribunal Federal a obra Direito e Novas Tecnologias, um olhar feminino sobre a inteligência artificial. A obra reúne artigos escritos por 12 mulheres expoentes na área do direito, tecnologia e educação. Cada capítulo reflete uma perspectiva única das autoras sobre como os instrumentos de defesa são essenciais para a sociedade. Elas compartilham experiências e pesquisas que contribuem para compreender como as novas tecnologias estão reformulando o campo do direito. Esse livro representa um esforço significativo para avançar no conhecimento científico e promover a pesquisa no Brasil. A obra proporciona uma análise crítica e abrangente sobre a inteligência artificial, uma força transformadora que está redefinindo as interações humanas com o mundo moderno. As autoras e organizadoras aproveitaram para fazer o lançamento digital do livro no formato PDF. Nós pensamos, por meio dessa obra, trazer acessibilidade, trazer alcance de informações que trazem cidadania, que fazem com que as pessoas se empoderem de seus direitos e aprendam a lutar por eles, aprendam a se defender nesse mundo, aprendam a andar nessa grande rua, nessa avenida que é a internet. A seguir, novas provas levam o STJ a conceder mais prazo para os denunciados pela tragédia de Brumadinho. E ainda, Polícia Federal e IBAMA fazem no Pará operação noturna para combater transporte ilegal de madeira. Novas provas levaram a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça a conceder mais prazo para denunciados pela tragédia de Brumadinho. Repórter Jéssica Castro. Após o recebimento de novas provas pelo Ministério Público Federal, a partir de cooperação internacional com autoridades dos Estados Unidos, a 6ª turma do STJ concedeu a um grupo de pessoas denunciadas pela tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, o prazo de 30 dias para oferecimento de resposta à acusação, salvo se houver apresentação de aditamento à denúncia pelo MPF. A tragédia ocorrida em 2019 deixou pelo menos 270 mortos e é considerada um dos maiores desastres ambientais do país. O MPF imputou aos denunciados a suposta prática de homicídios e crimes ambientais, mas houve o desmembramento das ações penais na Justiça Federal. Os documentos recebidos pelo Ministério Público têm ligação com um processo movido pela autoridade reguladora dos Estados Unidos contra a Vale S.A. por supostas violações das leis do mercado de valores mobiliários. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região negou o pedido da defesa dos denunciados, que pediu a suspensão ou interrupção do prazo diante dos novos documentos e, embora ainda estivesse em curso o prazo de 100 dias concedido pela Justiça Federal para a apresentação de resposta à acusação. Para o tribunal, não ficou demonstrado o prejuízo alegado, inclusive porque o MPF já teria fornecido o link para acesso aos documentos. A defesa recorreu ao STJ insistindo na alegação de violação do exercício do contraditório e argumentou que o material dos autos não foi juntado formalmente, o que teria prejudicado o exame integral. O ministro relator, Sebastião Reis Júnior, destacou que, ainda que em princípio a nova prova trazida não altere substancialmente a denúncia, é evidente o interesse da defesa em ter tempo suficiente para examiná-la. Por outro lado, o ministro comentou que, de acordo com os autos, a defesa teve acesso ao link do material recebido pelo MPF e submetido à perícia da Polícia Federal desde o ano passado, tendo tido tempo suficiente para examinar o conteúdo. A Justiça Federal autorizou uma operação para combater crimes ambientais e incêndios no estado do Amazonas. Os detalhes com Manuela Borges.
As imagens aéreas mostram a dimensão das queimadas na região amazônica do país. No momento da operação, algumas áreas ainda continuavam em chamas. Mais de 1.700 quilômetros foram percorridos pela equipe. A Polícia Federal apreendeu 2 retroescavadeiras, 2 motosserras, um soprador e roçadeiras. O acampamento dos desmatadores foi destruído. Além dos policiais, a operação contou com agentes do IBAMA, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança. Para identificar os focos de incêndio na região amazônica, a polícia conta com a ajuda do monitoramento de sistemas de geoprocessamento. Cerca de 7.222 hectares de áreas degradadas da União foram fiscalizadas usando esse tipo de tecnologia. Por meio de cartografia, sensoriamento remoto por satélites e GPS, os agentes conseguem identificar crimes ambientais em tempo real. A Operação Atmosfera, que começou hoje, será realizada de forma ininterrupta na região norte do país, sem prazo para acabar. Polícia Federal faz operação contra um grupo que causou prejuízo de 200 milhões de reais em terras da União. Vereador é preso em Cuiabá suspeito de envolvimento com esquema criminoso nacional. E a Justiça prorroga prazo para pagamento das dívidas da 123 Milhas. Vamos conferir. A Justiça de Minas Gerais prorrogou o prazo de início do pagamento das dívidas da 123 Milhas. A determinação vem após um pedido feito pelas próprias empresas do grupo para que fosse adiado o período de blindagem da companhia. Dessa forma, os pagamentos ficam suspensos por 180 dias. A crise do grupo 123 Milhas completou 1 ano em agosto. Foram suspensos pacotes de viagens e a emissão de passagens promocionais de clientes de todo o país. São mais de 800 mil pessoas lesadas, entre credores, consumidores e funcionários, num valor que ultrapassa 2 bilhões de reais. Um grupo foi alvo de operação da Polícia Federal que cumpriu 7 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Eles são suspeitos dos crimes de incêndio, desmatamento e exploração ilegal de terras da União para a criação de gado e teria causado prejuízo de mais de 220 milhões de reais à área explorada. As investigações dos incêndios deste ano apontaram que a área queimada é alvo repetitivo de crime ambiental e de grilagem, com fraudes juntos aos órgãos governamentais. A ocupação irregular totaliza mais de 6 mil hectares e vem sendo usada pela pecuária. Os envolvidos vão responder por provocar incêndio em mata ou floresta, desmatar e explorar economicamente área de domínio público, falsidade ideológica, grilagem de terras e associação criminosa. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso prendeu o vereador cuiabano Paulo Henrique de Figueiredo, do MDB, na Operação Publicare. Ele concorre à reeleição e, de acordo com a Polícia Federal, o vereador atuava em benefício de um grupo criminoso na interlocução com os agentes públicos, recebendo em contrapartida benefícios financeiros. A ação, em conjunto com outras forças de segurança, cumpriu um mandado de prisão preventiva, 7 mandados de busca e apreensão, o sequestro de 6 veículos e um imóvel e o bloqueio de contas bancárias contra o núcleo de uma organização criminosa formada por servidores públicos que colaboravam com membros da facção criminosa Comando Vermelho na lavagem de dinheiro por meio de shows e eventos em casas noturnas de Cuiabá. O Ministério Público Federal denunciou 3 italianos e 6 brasileiros por organização criminosa internacional e lavagem de dinheiro para uma das maiores organizações mafiosas da Itália, que tem atuação também no Brasil, principalmente no Rio Grande do Norte e na Paraíba. O trabalho é conduzido por uma equipe conjunta de investigação formada por autoridades dos 2 países. Segundo o MPF, o grupo montou no Brasil uma estrutura complexa e extremamente organizada com dezenas de empresas de fachada que movimentou milhões de reais por meio de laranjas sob o comando de 3 líderes italianos. As apurações indicam que o esquema resultou na lavagem de pelo menos 300 milhões de reais ou 50 milhões de euros desde 2009. A denúncia foi recebida pela 14ª Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. A Polícia Federal e o IBAMA fizeram uma operação noturna para combater transporte ilegal de madeira no Pará. Rocine Gomes. O horário da operação partiu da suspeita de que os criminosos estariam usando o período noturno para burlar a fiscalização e transportar ilegalmente madeira de áreas protegidas. A ação era realizada na Reserva Extrativista Virola Jatobá e Floresta Nacional, em Senador José Porfírio, no Pará, a cerca de 800 quilômetros de Belém.
3 tratores e 4 caminhões usados na extração ilegal foram apreendidos e inutilizados, já que era inviável retirá-los do local. Os responsáveis pelo transporte fugiram antes da chegada da polícia. A primeira escola pública estadual de Mato Grosso recebeu a equipe do projeto Nosso Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado. Uma oportunidade para os alunos do ensino médio entenderem como funciona o judiciário, os direitos e os deveres. Vamos conferir na reportagem de Eli Cristina Azevedo. A Escola Estadual Liceu Cuiabano recebeu a equipe do projeto Nosso Judiciário, que ministrou uma palestra para 400 estudantes do ensino médio sobre direitos e deveres do cidadão. Falamos um pouquinho hoje sobre as atribuições dos juizados especiais, falamos um pouquinho sobre droga, ameaça, violência, falsidade de atestado médico. Falamos inclusive sobre a nova lei, a 14.811, onde tipifica como crime hediondo hoje o bullying e o cyberbullying, né? Hoje podendo dar prisão aí de 2 a 4 anos. Os alunos também receberam cartilhas que trazem informações sobre o funcionamento dos juizados especiais e também aborda outros temas, como crimes praticados na internet. Eu gostei bastante, porque tinha coisas que eu não sabia verdadeiramente, tipo a parte de que a justiça é de graça. Isso eu não sabia. Com uma estrutura grandiosa, o Liceu Cuiabano foi criado em 1879 e ganhou sede própria em 1944. É a primeira escola pública estadual de Mato Grosso. Para vocês terem uma ideia da importância histórica dessa tradicional escola da capital, entre os ex-alunos figuram Marechal Rondon, o 16º presidente do Brasil, Eurico Gaspar Dutra, ex-governadores de Mato Grosso, como Júlio Campos e Dante de Oliveira. E hoje o projeto possibilita aos estudantes que estão aqui ampliarem o aprendizado, conhecendo um pouco mais sobre o funcionamento da justiça. Esse projeto está conscientizando todos os alunos da rede estadual de ensino do Liceu Cuiabano a se prevenir através das leis da justiça, e esse projeto está sendo muito importante para todos nós. É interessantíssimo quando a justiça traz para a escola como que eu posso dizer, projetos de lei, traz informação sobre o ordenamento jurídico brasileiro, porque os alunos precisam aprender sobre esse campo do conhecimento para poderem ter as possibilidades mais amplas possíveis de cidadão mesmo. A seguir, CNJ torna obrigatório o uso de sistemas eletrônicos para bloqueio de bens patrimoniais. E veja também, STJ decide que operadoras de TV por assinatura não podem impor ao consumidor responsabilidade total pelos equipamentos. O plenário Supremo está julgando em sessão virtual recursos sobre a chamada revisão da vida toda. Marta Ferreira tem as informações. A chamada revisão da vida toda é o recálculo das contribuições previdenciárias. Em março deste ano, o Supremo mudou o entendimento da própria Corte, que permitia aos segurados do INSS optar pela regra mais vantajosa no cálculo de suas aposentadorias. No julgamento, a maioria dos ministros decidiu que a regra de transição é obrigatória e não pode ser opcional aos aposentados. Esses recursos pedem para esclarecer pontos do julgamento e solicitam que a Corte reconsidere a decisão de março, ou ao menos assegure a aplicação da revisão da vida toda para aqueles que já têm ações em andamento na Justiça. Dessa forma, os beneficiários poderiam escolher qual regra melhor se aplica à sua respectiva situação. Os recursos estão sendo julgados em sessão do plenário virtual, que começou hoje e vai até sexta-feira da semana que vem. O relator é o ministro Nunes Marques. Para ele, os recursos apresentados pelo Instituto de Estudos Previdenciários e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos não têm condições de alterar a decisão do STF e nem de limitar os efeitos. Marques argumentou que a regra de transição, criada pela Lei 9.876 de 1999,
é constitucional e deve ser observada sem exceções. Seguiram o voto do relator até agora a ministra Carmen Lúcia e os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Para ele, a regra de transição que foi validada favorece quem já é mais favorecido. Assim, entende que é preciso deixar que o aposentado possa optar pela regra mais vantajosa, o que é garantido pela tese da revisão da vida toda. O Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatório o uso de sistemas eletrônicos para bloqueio de bens patrimoniais. A resolução do CNJ tem como objetivo tornar mais transparente e ágil a execução de decisões judiciais. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Com a resolução do CNJ, todas as solicitações de pesquisa de dados sobre patrimônio e de busca de bens relacionados a processos judiciais devem ser feitos obrigatoriamente por meio eletrônico. A medida só não será aplicada em casos excepcionais, como quando ocorrerem ordens urgentes e os sistemas estiverem indisponíveis temporariamente por razões técnicas. Com isso, além de agilizar a consulta e execução de decisões judiciais, também vai uniformizar procedimentos de buscas por patrimônios. A medida foi tomada porque o Banco Central relatou que a busca por bens, em muitos casos, era feita por meio do envio de ofícios e outros métodos analógicos difíceis de administrar, identificar e bloquear valores para cumprir medida judicial. Atualmente, o CNJ possui 9 sistemas eletrônicos em pleno funcionamento para o gerenciamento da desapropriação de bens como garantia em processos judiciais. Entre os programas que podem ser consultados no portal do CNJ está o cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, que permite identificar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, em poupanças, aplicações a prazo e outros bens. Dia 23, próxima segunda, é o prazo final para quem deseja se inscrever para participar como ouvinte da audiência pública sobre o uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. O evento do Conselho Nacional de Justiça será realizado entre os dias 25 e 27 de setembro, na sede do CNJ, em Brasília. Operadores de TV por assinatura não podem impor ao consumidor responsabilidade total pelos equipamentos. Esse é o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Veja na reportagem de Marina Campos. Ela é quase unanimidade entre os brasileiros. Em 94% dos lares no país, a televisão está presente. Na casa da Jordana, além da TV aberta, ela também contratou a TV por assinatura. Mas não imaginou que um simples defeito no aparelho fornecido pela empresa poderia dar tanta dor de cabeça e uma surpresa desagradável. Começamos a ligar na operadora para informar que o aparelho estava com problema. Ligamos várias vezes na operadora, eles mandaram o técnico trocou o aparelho 2 vezes. Após a troca de 2 vezes do aparelho, eles solicitaram um aparelho novo. Então chegou o aparelho novo, nós instalamos, funcionou perfeitamente. Depois chegou a próxima fatura do outro mês, veio a cobrança do aparelho, que nós não contávamos com isso. Não nos foi informado em momento nenhum na ligação com a atendente que seria cobrado por um novo aparelho, porque quando você contrata o serviço, eles nos informam que qualquer problema, qualquer coisa, eles trocam o aparelho. Então, eu fiquei muito chateada com essa troca, né, do aparelho, cobrando esse custo que não era previsto. Essa advogada especialista em direito do consumidor explica que deve haver um equilíbrio entre as empresas contratadas e o consumidor. As responsabilidades elas têm que ser iguais. Nesse caso específico, o contrato principal é o consumidor, é usufruir da prestação do serviço, que é ver lá seu filme, sua série. Para isso, a operadora impõe que ele alugue ou que ele fique incomodado dos equipamentos. É abusiva a cláusula em que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, excessiva. O que é o caso. No Brasil, mais de 18 milhões e meio de domicílios têm acesso a serviços de TV por assinatura. Mas se a quantidade de consumidores é grande, o número de reclamações também. Segundo o relatório da Agência Nacional de Telecomunicações, em 2024,
houve um aumento na quantidade de registros pela central de atendimento da Anatel. Só no primeiro semestre foram mais de 37 mil consumidores insatisfeitos. O diretor-geral do PROCON do Distrito Federal faz um alerta aos consumidores. Atenção ao contrato assinado. Que o consumidor se informe previamente com a operadora, né? Qual tipo de serviço que ele está contratando, quais vão ser os pacotes oferecidos, quais são os direitos do consumidor, né? Os deveres da operadora, e que ele também exija que essa operadora esclareça para ele aquelas cláusulas que são restritivas de direito, né? Que impõem alguma limitação no direito do consumidor, porque se trata de contrato de adesão e o consumidor não tem possibilidade de negociar aquelas cláusulas. Então, só resta para o consumidor, nessa hipótese, analisar os contratos das diferentes operadoras e optar por aquela que mais se encaixa ali ao perfil dele. Mas a terceira turma do STJ julgou uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo, que questionava as cláusulas do contrato de uma empresa de TV por assinatura e internet, que impõe ao consumidor a responsabilidade total pelos danos causados aos equipamentos fornecidos pelas operadoras em locação ou comodato, como decodificadores de sinal, modems e smart cards. Ao STJ, a empresa afirmou que a norma serve para que possa se resguardar contra condutas de má-fé, como dano intencional, comércio no mercado paralelo, simulação de furtos ou roubos. O relator do caso na terceira turma, ministro Humberto Martins, destacou que nesse tipo de contrato de adesão, o cliente não tem a liberdade de obter os equipamentos que são essenciais para a prestação do serviço de outro fornecedor. Dessa forma, o colegiado considerou abusivas as cláusulas e deu provimento ao recurso ao concluir que a operadora não pode transferir aos consumidores todo e qualquer risco relacionado aos aparelhos. A regra é válida mesmo diante de caso fortuito ou de força maior. Para quem já pagou por esse serviço, o diretor do PROCON explica o que pode ser feito. Pode ser pela internet ou vir presencialmente. Ele vai precisar de um documento pessoal, do comprovante de residência e de todos os demais documentos que comprovam aquela relação de consumo com a operadora. O consumidor também tem outra opção. Após o trânsito e julgado da decisão, o consumidor vai ao juizado especial do local onde ele reside e executa esse acórdão, pedindo, então, o ressarcimento dos valores que ele pagou para a operadora devidamente atualizados. E o Espaço Cultural do STJ recebe a exposição Perto da Energia Primordial, do artista Pablo Manrique. Quem traz os detalhes para a gente o repórter Jafer Araújo. Desenhos abstratos, muita cor, movimento e energia. É assim que Pablo Manrique pinta a representação da força vital do universo. O artista colombiano ilustra o reinício e o encontro com a paz interior após a pandemia de coronavírus, quando as obras começaram a ser pintadas. Cada pintura à mão livre representa um sentimento com esse período conturbado. Creio que como estivemos fechados muito tempo, fomos obrigados a encontrar formas de sobreviver e nos obrigou para olhar para dentro e encontrar a paz e muitas outras coisas dentro de nós mesmos. Traz aquela sensação de paz, de leveza, de tranquilidade, de um ambiente harmônico. Realmente causa esse efeito na gente. Apesar de ter sido uma época turbulenta, né, ele conseguiu extrair o melhor que pode se sentir nessa obra de arte, né? Uma tranquilidade, a beleza, não aquela coisa ruim que a pandemia trouxe, né? Mas coisas bonitas, coisas boas, e que dentro de todo aquele contexto ruim a gente pode explorar, pode existir coisas bonitas, né? Traz uma sensação de paz, de tranquilidade. O artista, ele fez essas obras aí no período em que a humanidade realmente estava precisando muito disso, né? De ter um acalento. E a gente consegue ver a transmissão daquilo que ele passa para a tela, dessa calmaria, dessa tranquilidade. O lançamento da exposição contou com a presença do embaixador da Colômbia no Brasil, Guilhermo Rivera.
Eu sempre falo que Brasil e Colômbia têm muitas coisas similares, sobretudo culturalmente falando, temos muitas coisas similares. E desde a Embaixada da Colômbia, cada vez que temos a oportunidade de apoiar, de contribuir para promover as exposições dos artistas colombianos, o fazemos com muito carinho, com muitos desejos de que o povo brasileiro possa conhecer as expressões culturais dos artistas colombianos. A exposição ficará aberta no Espaço Cultural STJ até o dia 16 de outubro. A visita pode ser feita das 9 horas da manhã até às 7 da noite. Venha conferir. Em meio à capacidade de inovação tecnológica, diversidade produtiva e potencial de crescimento sustentável, a indústria brasileira também enfrenta desafios. Um deles é como conciliar o desenvolvimento do país com os direitos e garantias trabalhistas. Confira na reportagem de Rossini Gomes. Automóveis, eletrodomésticos, medicamentos, vestuário. Diferentes produtos com uma coisa em comum, são produzidos por equipamentos de ponta. As atividades de produção e consumo são divididas em 3 setores: primário, secundário e terciário. A produção industrial representa 1/5 dos empregos formais no país. É a área que transforma as matérias-primas em mercadorias. E é sobre os atuais desafios de quem trabalha nesse segmento que a gente fala a partir de agora. A gente abriu uma seleção agora. A gente recebeu mais de 100 currículos e a gente está analisando, mas poucas pessoas têm experiência em produção industrial. É dessa forma que o CEO de uma marca de produtos capilares há 9 anos no mercado enxerga o setor. Igor administra 5 fábricas que ficam no Distrito Federal e na Bahia. As instalações ocupam 12 mil metros quadrados de área total e há cerca de 80 empregados. O Brasil tem hoje mais de 11 milhões de pessoas trabalhando no setor industrial. Esses profissionais atuam em cerca de 500 mil indústrias ativas, de 22 segmentos, responsáveis por 25% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços finais que o país produz. Maíra é uma dessas pessoas. Farmacêutica, trabalha em uma das fábricas de Igor há 5 anos, testando a criação de novos produtos. Ela estava insatisfeita com o emprego no comércio e enxergou na indústria a oportunidade de crescer profissionalmente. Tem que estar ligada na regulamentação da Anvisa, tem que estar atenta a tendências, pesquisa, desenvolvimento, leitura. Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria, o setor tem uma função central na geração de postos de trabalho. A indústria é um grande empregador e ela tem um papel estratégico. Como ela é tecnologicamente mais desenvolvida e paga melhores salários, isso vai ter um efeito multiplicador maior para a sustentação do consumo das famílias. De 2013 a 2022, a indústria brasileira perdeu 745 mil postos de trabalho. Isso dá uma média de 204 empregados fora do setor todos os dias. Além dos entraves relacionados à falta de mão de obra qualificada, o que pode explicar essa redução é o uso cada vez mais frequente de máquinas, com impactos principalmente em quem tem baixa escolaridade e recebe menos. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Amaury Rodrigues, avalia que o avanço da tecnologia no mercado de trabalho é inevitável. É lógico que a industrialização e as máquinas industriais, elas substituem a mão de obra, mas, por outro lado, elas acabam criando outras opções de trabalho e o mundo vai evoluir dessa forma. Muitos postos de trabalho serão extintos em função da automação e, por outro lado, outros serão criados ou precisarão ser criados. No próximo bloco, Justiça de Mato Grosso agiliza processos relacionados ao seguro DPVAT.
E a gente fala também das investigações sobre a origem do incêndio no Parque Nacional de Brasília, que destruiu o equivalente a 2.000 campos de futebol. O fogo que destruiu o equivalente a 2.000 campos de futebol do Parque Nacional de Brasília finalmente foi controlado. Enquanto fiscais monitoram e fiscalizam o local, policiais cumprem determinação da Justiça e intensificam investigações sobre a origem das queimadas. Repórter Manuela Borges tem mais informações. Com as chamas controladas, agora os combatentes estão em fase de resfriamento e extinção de pontos com calor e fumaça. Essa parte do trabalho dos brigadistas é fundamental para evitar a retomada dos focos de incêndio. 1.473 hectares do Parque Nacional de Brasília estão em cinzas e centenas de animais mortos. A unidade de conservação permanece fechada. Nesta semana, Legislativo, Executivo e Judiciário se reuniram para tomar medidas emergenciais para conter as queimadas em todo o país. Mais de 50 inquéritos foram abertos pela polícia para identificar os responsáveis. O Ministério Público Federal também deu entrada em cerca de 190 procedimentos extrajudiciais envolvendo incêndios florestais e mudanças climáticas. Causar incêndios florestais é crime ambiental. A pena pode chegar a 4 anos de prisão e ainda prevê multa que varia de R$5.000 a R$50.000 por fração ou hectare. Esse tipo de infração penal está diretamente ligado a outros crimes, como desmatamento ilegal, invasão e apropriação indevida de terras públicas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o governo a abrir crédito extra no orçamento para enfrentar as queimadas que atingem todo o país. Na decisão, o ministro Dino ainda mandou que a Polícia Federal utilize o dinheiro do fundo para aparelhamento das atividades fim do órgão para tratar com prioridade os casos envolvendo incêndios. O Ministério Público Federal recomendou à Prefeitura de Ilhéus, na Bahia, que adote medidas para evitar acidentes aéreos na região. Constantemente, os aviões têm se chocado com aves no aeroporto da cidade. Márcio Fontinelli. Por conta do aumento do número de colisões entre aves e aviões, principalmente urubus, o Ministério Público Federal recomendou que a Prefeitura de Ilhéus, na Bahia, providencie o recolhimento adequado do lixo que fica em volta do aeroporto da cidade. A falta do descarte adequado tem atraído os animais que acabam atingindo as aeronaves e, com isso, aumenta o risco de queda. Em 2019, foram registrados 10 casos de impactos entre aves e aviões. No ano passado, esse número chegou a 70. A Justiça de Mato Grosso está fazendo um mutirão para julgar processos relacionados ao seguro DPVAT. O trabalho está contribuindo para a celeridade processual. Vamos ver. O Poder Judiciário de Mato Grosso deu início à segunda edição do mutirão de perícias médicas do seguro obrigatório de danos pessoais por veículos automotores de via terrestre, DPVAT. Até o dia 18 de setembro, no Fórum da Capital, cerca de 340 perícias devem ser realizadas para dar andamento aos processos que envolvem pedidos de indenização. As ações que foram iniciadas até 2020 são o foco dessa edição do mutirão. O objetivo primeiro é atender ao cidadão e à cidadã, dando o seu direito que eles têm, que se encontra travado em razão da ausência da realização de perícia. Em segundo lugar, com a realização desse mutirão, que contou com a cooperação da líder seguradora, será possível uma baixa de estoque e nós alcançarmos o objetivo do Poder Judiciário, que é da prestação da tutela jurisdicional com eficiência e celeridade. Além das perícias agendadas para este mutirão, também é possível que o advogado ou a parte faça o pedido espontâneo para que o processo seja incluído na pauta. É fundamental que o interessado compareça no dia e horário marcados.
cidadão que foi intimado não puder comparecer, ele vai ter que apresentar, em primeiro lugar, uma justificativa plausível que não pôde comparecer, senão ele vai ter o processo extinto, sem julgamento do mérito, ele vai ter que procurar de novo, movimentar a máquina judiciária outra vez. Então é importante que o cidadão compareça. O Vinícius sofreu um acidente de moto em 2019 e agora passou pela perícia médica. Ele teve lesões na clavícula e no tornozelo. Infelizmente, em 2022 ele sofreu outro acidente, dessa vez com um caminhão, onde fraturou a bacia e teve a mobilidade das pernas reduzida. Hoje em dia ainda sinto, conforme eu vou fazer a fisioterapia, eu piso de mau jeito, eu sinto dor. Só espero que dê certo, né? No Maranhão, a Justiça do Trabalho promoveu ações de conscientização durante a campanha Setembro Amarelo e fez diversas palestras em canteiros de obras na ilha de São Luís. Mais de 1.000 trabalhadores da construção civil foram orientados sobre o tema da saúde mental. Pablo Lemos. Durante os 10 dias, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, percorreu canteiros de obras de construtoras que atuam na Grande São Luís. A iniciativa é dedicada à prevenção do suicídio e faz parte da Comissão do Trabalho Seguro. Mais de 1.000 trabalhadores da construção civil foram orientados sobre a importância de discutir o tema e a necessidade de estar atento às demandas emocionais dos colaboradores no local de trabalho. A campanha do Setembro Amarelo deste ano tem como tema "Se precisar, peça ajuda". Essas abordagens têm buscado tratar, lembrando do panorama do Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio, mas também da questão do alcoolismo, porque este foi um tema pedido pelos 2 sindicatos para que abordássemos. E a gente consegue perceber várias vantagens no projeto, dentre eles a aproximação do cidadão em relação ao judiciário e a percepção de que o judiciário trabalhista, para além de julgar, também se lança numa perspectiva de elaboração e construção de políticas públicas de preservação à saúde e à vida dos trabalhadores. A seguir, a gente fala da posse dos novos magistrados do Tribunal de Justiça de Rondônia e do Círculo de Paz promovido pelo Judiciário Mato-Grossense na Chapada dos Guimarães. Voltamos já. O Tribunal de Justiça de Rondônia impulsou 10 novos magistrados. A cerimônia, que reuniu autoridades e familiares, foi nesta semana na sede do Poder Judiciário do Estado. Repórter Natália Monteiro acompanhou. Juramento. De compromisso. Prometo desempenhar com lealdade e honradez. Assinatura do termo de posse e a credencial de magistrado. Ritos da cerimônia que marcam a vida dos novos magistrados do Tribunal de Justiça de Rondônia. Esta é a 3ª convocação do 10º concurso público para ingresso na carreira da magistratura no Estado. Na primeira turma foram 30 juízes convocados, na segunda 15. Desta vez, 10 novos juízes e juízas tomam posse. É o Tribunal de Justiça colocando juiz presencialmente em todas as comarcas do Estado. Isso é muito importante para que nós possamos, com mais eficiência, fazer a prestação jurisdicional em todos os cantos do nosso Estado. Com a nova turma, o quadro do TJRO chega a 152 magistrados, o que amplia o atendimento às crescentes demandas da Justiça em Rondônia. Para quem encarou o desafio, a jornada foi de dedicação. Ingressar na magistratura sempre foi um sonho meu, desde que eu entrei na faculdade. Então, desde a faculdade eu já me direcionei para isso. Parece que a gente está vivendo um sonho, realmente. Dentre os novos empossados, apenas uma é natural de Rondônia. Giovana de Moraes Sismoski, da cidade de Rolim de Moura. Mãe atípica, tenho um filho com autismo. Trabalho no Tribunal de Justiça de Rondônia como assessora já há um bom tempo, então tive que conciliar ao longo da preparação todas essas nuances, o trabalho, a maternidade atípica, os estudos. Então a concretização desse sonho tem um significado especial também
por ser uma conquista, uma vitória diante de todas essas dificuldades. São os frutos que hoje colho das sementes que venho plantando e cultivando ao longo dos últimos anos. Dos demais magistrados, 4 são de São Paulo, 3 do Rio de Janeiro, 1 do Paraná e 1 de Santa Catarina. É um misto de sentimentos, né? Primeiro de gratidão por ter concluído essa etapa de estudos com chave de ouro, né? Em segundo lugar, é a felicidade de poder mudar, né? Novos desafios, novos ares. De fato, um sustentáculo importantíssimo para nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos. E eu alcancei o meu e podem ter certeza que, se não fosse pela minha família, com certeza eu teria desistido. Para os familiares que tanto apoiaram a trajetória, o momento é de comemoração pela conquista. Para nós é um momento único, porque eu também sou advogada, eu amo essa carreira jurídica e eu sempre participei intensamente desses momentos na vida dele. E esse momento é o mais especial da vida dele. E nós estamos orgulhosos, Danilo, porque realmente você foi um herói para nós, uma felicidade de estarmos aqui hoje, um gostinho de vitória. Assim como as 2 últimas turmas, após a posse, os novos juízes e juízas substitutos passarão por um curso de formação na Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, onde estarão preparados para enfrentar os desafios da função antes de atuarem nas comarcas. Um curso intensivo, onde há uma preparação ainda maior a esses magistrados que foram aprovados em concurso e uma preparação ainda maior na Escola da Magistratura para que a partir dali eles possam ir trabalhar em definitivo nas varas, na capital, no interior do estado, dando conta daquela infinidade de processos que estão os aguardando para a celeridade da prestação jurisdicional. E em Brasília, magistrados recém-possados visitaram o Superior Tribunal de Justiça e participaram de um curso de formação. Marina Campos. 24 juízes recém-possados do Tribunal de Justiça do Maranhão participaram do módulo nacional do curso de formação inicial, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. A formação inicial é obrigatória aos juízes e realizada logo após a finalização do concurso. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, deu as boas-vindas aos juízes e destacou, entre outras coisas, a necessidade de unidade da magistratura nacional. Continuamos tendo magistratura federal e magistratura dos estados. Mas, na verdade, a magistratura brasileira é uma só, magistratura nacional. Lembrem disso. Vocês são juízes do Brasil, melhor dizendo, da República Federativa do Brasil. Estão funcionalmente no estado do Maranhão, mas representam, cada vez que assinam uma sentença, um despacho, representam o povo brasileiro e não apenas o estado do Maranhão. O ministro do STJ, Benedito Gonçalves, que é diretor-geral da Infam, lembrou as diretrizes da instituição e a necessidade de formação acadêmica dos magistrados. Não há dúvida de que somente por meio de uma boa formação e de um aperfeiçoamento do conhecimento adquirido, a magistratura é capaz de proporcionar à população um serviço mais célere, eficiente e humano. A iniciativa tem o objetivo de promover a integração e a conscientização do exercício da magistratura nacional, com conteúdos teóricos e práticos em diferentes níveis de atribuição dos magistrados recém-ingressados na carreira. Durante a abertura do evento, o secretário-geral da Infam, Ilan Presser, apresentou aos magistrados a metodologia aplicada no curso, como análise de problemas, estudos de casos e simulação, que são realizadas nas aulas. Os magistrados também ouviram representantes de algumas áreas do STJ, como a Secretaria Judiciária, para conhecer melhor o funcionamento e a tramitação dos processos no tribunal. E uma última notícia. Agora há pouco, o ministro Dias Toffoli, do Supremo, teve alta médica do Hospital Def-Star, em Brasília. Ele vai continuar se recuperando em casa do quadro de pneumonia por hipersensibilidade. No hospital, ele foi assistido pela equipe da doutora Ludmila Jar, que sugeriu que o ministro se afaste por 2 semanas das atividades para plena recuperação. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.